é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o livro de Oséias é o primeiro na sequência da disposição aqui dos cânones, daquela lista que são chamados os profetas menores. Ele vem logo após os 4 profetas considerados maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Sendo que são 5 livros, porque Jeremias escreveu também Lamentações. E depois dos 4 profetas maiores, vem a descrição dos 12, a disposição aqui nos cânones, nas escrituras, dos 12 livros, dos 12 profetas considerados menores. São considerados menores por causa da intensidade do seu tempo de profecia e também da duração, do tempo de profecia. O livro de Oséias trata de idolatria, imoralidade, juízo e redenção. A mensagem é a consequência catastrófica da quebra da aliança com Deus por parte do povo de Israel, tentando Deus preservar Judá para que não cometa os mesmos erros. A forma com que é estruturado o livro é o casamento, o divórcio e o novo casamento de Oséias com Gomer. Gomer era uma mulher de prostituições, uma analogia de relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Oséias sentia um profundo amor por uma mulher adúltera. Deus ordenara que ele se casasse com uma mulher de prostituições, e isto para expor o que Deus sentia quando o povo se prostituía adorando falsos deuses. Quando nós falamos pelo catecismo que a transformação da velha natureza para a ressurreição da nova natureza, ela passa pela tristeza por perceber que nós ofendemos a Deus. Neste livro de Oséias, o Senhor Deus faz o profeta sentir o que Deus estava sentindo vendo seu povo entregue à idolatria, à imoralidade, a preceitos que eram contrários aos seus mandamentos. Então é por isso que Deus coloca um amor fortíssimo de Oséias, Deus que colocou aquele amor dele, por Gomer. E ele então sentia todo aquele desamparo, aquela traição e tudo, e Deus falou assim: agora fala para o povo o que você está sentindo aí. Porque é assim que eu me sinto quando eu vejo o meu povo nessas práticas. Note que o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Oséias, eles parecem duríssimos, mas é uma manifestação da graça de Deus e do amor de Deus, falando para aquele povo: falou assim, olha, não continue neste caminho, porque este caminho é caminho de morte. Esse caminho, ele não vai providenciar alegria na tua vida. Este caminho não vai te dar uma sustentação verdadeira, onde você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a minha graça não está nesse caminho. Este caminho você não encontra misericórdia. Este caminho é ferro e fogo, toma lá da cá, é o que você comprou, você vai ter que pagar. Esse é o caminho sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus. O pecado, ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. E sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, todas as pessoas que já existiram no mundo, elas são passíveis de morte espiritual, a segunda morte, que é o afastamento total de Deus. Por isso é tão necessária a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós vemos o capítulo 4 e o capítulo 5 aqui de Oséias, nós vemos ações judiciais de Deus contra Israel. Então, são de fato capítulos duríssimos, mas Deus, ele tem que abalar aquela estrutura onde o seu povo estava se fundamentando, porque aquela estrutura iria condená-los.
iriam fazer perecer, suas mães iriam perecer, seus filhos iriam perecer, suas filhas iriam prostituir-se, suas noras iriam prostituir. Estava sendo criada um ambiente, estava sendo criado uma forma de viver que iam contaminar tudo que estava em sua volta, ia corromper tudo, a começar pela sua própria família. Então Deus graciosamente chama a atenção deles e mostra que há ações judiciais. De fato, haverá julgamento e condenação, porque este mal é muito grande. Irmãos, muitas pessoas têm se afastado da sã doutrina porque acham mais prazeroso e acham melhor ouvirem palavras doces, como se o Evangelho fosse algo que estivesse aí para satisfazer pessoas, quando na verdade não é. O Evangelho ele vem para divertir pessoas do risco iminente que acontecerá se essas pessoas não se arrependerem dos males que elas cometem no mundo. E é assim que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Oséias, Deus trata com o povo de forma judicial. Vamos entender isso melhor. A rejeição ao conhecimento e a rejeição à obediência leva o povo a consequências desastrosas. E eu quero destacar algumas aqui. Nós vamos meditar apenas até o capítulo 9, aliás, até o versículo 9, tá? E depois fazermos algumas observações do 10 ao 13. A rejeição e o conhecimento, a rejeição ao conhecimento e a rejeição à obediência de Deus leva o povo a consequências desastrosas. Entre elas, uma discordância ou uma discórdia com ou contra o próprio Deus. Veja aqui o verso 1: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quando Deus fala aqui para o povo, ouve a palavra do Senhor, o que Deus está fazendo aqui é começar um processo judicial contra o povo. E Ele fala, ouve a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a Constituição. A palavra de Deus é o código moral. A palavra de Deus é que vai salvar ou rejeitar alguém. Salvar através do sacrifício de Cristo, ou rejeitar alguém pelos atos que ele comete, porque a palavra de Deus é a Constituição total, verdadeira. Então ele fala, ouve a palavra do Senhor. É como se abrisse o livro de Código Penal, e ele começa a falar. Quem que tem que ouvir? O réu. Quem que é o réu? Vós, filhos de Israel. E aí ele fala que ele tem um acusador, ou seja, não um acusador no sentido de tentar, né, como o diabo que é acusador, né? Mas um acusador no sentido daquele que acusa o que está transgredindo a lei. E esse acusador é o próprio Senhor, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Essa contenda que foi criada com Deus, não é porque Deus quer contender com as pessoas, mas é porque essas pessoas estão infringindo os mandamentos de Deus. Só que essas pessoas que estão infringindo os mandamentos de Deus são pessoas que Deus ama, e Deus sabe que essa infração irá condená-los. Seria como num grande tribunal, alguém que está sendo condenado à pena de morte por delitos que está cometendo. Então Deus ele entra com uma ação judicial antes do julgamento final, onde virá a sentença final de absolvição ou condenação. Está dando para entender, irmãos? Por que Deus manda Oséias fazer esse capítulo 4, esse capítulo 5 do livro de Oséias? E aí, então Deus começa a apresentar o delito. Veja como isso aqui é totalmente judicial mesmo. Ele começa a apresentar o delito. O Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. E aqui ele fala o delito, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, as três fontes que levam o povo a caírem nesse pecado, ou nos pecados, que vão trazer consequências catastróficas.
não só para eles pessoalmente, mas para o entorno, filhos, mãe, noras, a família deles, os amigos, a sociedade onde eles estão inseridos. A sociedade, quando se afasta de Deus, ela vai cair e vai se corromper totalmente. A igreja que se afasta de Deus, ela vai cair e vai se corromper totalmente. E a pessoa que se afasta de Deus, ela vai cair e vai se corromper totalmente. E isto vai contaminar tudo que está em volta. É como uma ferrugem no ferro, ela não vai parar. Começa uma ferrugemzinha ali, ela não vai ficar parada ali, mas ela vai avançar até corroer tudo. Então a primeira consequência catastrófica é discordância de Deus. Irmãos, nós precisamos ter paz com Deus e não afrontá-lo, e não ter discórdia com Deus, e não acender a ira de Deus. A segunda consequência aqui é que o mal começa a se sobrepor sobre o bem. Veja o verso 2: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos de homicídio sobre homicídio. Isso daqui é consequência dos primeiros atos do povo. Então Deus está falando assim, olha, vocês estão alimentando uma estrutura, uma sociedade, uma condição familiar fundamentada em pecado, e isso só vai aumentar, e a tragédia é imensa. E ele então começa a dizer aqui, ele começa a falar que o mal está se sobrepondo sobre o bem. Tudo isso que ele está falando aqui é mal se sobrepondo sobre o bem, porque o povo se afastou dos mandamentos de Deus. Então, os 3 primeiros fundamentos que o povo se afastou: da verdade. A verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta. Não adianta cada um querer ter a sua própria verdade, porque isso é apenas uma ilusão, isso é apenas uma mentira. A verdade ela é absoluta. O povo se afastou da verdade, do amor e do conhecimento de Deus. Pronto, agora é o caos. Porque o povo, ele abandonou as 3 colunas de sustentação: verdade, amor e conhecimento de Deus. O povo começa a desprezar essas coisas, porque o povo quer ouvir palavras doces, o povo quer ser afagado, quer ser acarinhado, quer que seja relativizado os seus pecados, quer que seja relativizado os maus pensamentos que ele alimenta. O povo quer isso, mas isso vai trazer profundas consequências desastrosas. E aí então as consequências: o mal começa a prevalecer sobre o bem, só prevalece perjurar. Irmãos, não parece com a nossa sociedade aqui no Brasil, infelizmente? Não parece isso? Será que um país que é considerado cristão, que a grande maioria da população se professa cristã, irmãos, por que não fazem diferença no mundo? Por que não fazem diferença na nossa sociedade? Porque essas pessoas estão vivendo um cristianismo nominal, irmãos. Se você fizer uma pregação como essa aqui, eles vão te chamar de radical, vão te chamar de seita, vão te chamar de legalista, e não vão querer ouvir para vocês. Não estou falando dos de fora, não, estou falando dos de dentro. Eles não querem ouvir, simplesmente não querem. Isso é um mal que está diante dos nossos olhos e tem que ser visto. Não digo nem para nós combatermos, mas digo para nós não cairmos nisso também, porque é uma máquina opressora e uma grande engrenagem que está dando a sensação que as pessoas estão professando a fé, mas elas não vivem a fé, elas não têm preocupações com essas coisas aqui, elas estão com a consciência cauterizada, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo. Isso é um grande mal, isso é muito triste, irmãos. Então o mal começa a prevalecer sobre o bem. Nós vimos no profeta Isaías, uma passagem bastante conhecida, Isaías 5:20. Se você não quiser abrir, não precisa. Ela é bem conhecida, e essa passagem ela foi bastante comentada por cristãos nesses movimentos pró-abortos que tem, né? E aqui Isaías capítulo 5, verso 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz
e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Irmãos, como que uma igreja que professa ser cristã pode praticar coisas assim? Como que isso entrou? Por que eles não se lembram de onde eles caíram, não se arrependem e não voltam? Portanto, irmãos, nós não façamos isso. Já nos basta os nossos próprios pecados pessoais, que é uma luta de uma vida inteira, para que nós sabemos que nós desagradamos a Deus, e nós lutamos constantemente contra os nossos pecados. Agora, como permitir que entre em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, uma estrutura que vai corromper tudo ao redor? Isso é insensatez demais, irmãos, é loucura demais. E assim estava o povo de Israel. E Deus queria chamar o povo de Israel para cima e queria afastar Judá daquilo, para que não se contaminasse também com aquilo lá. Discórdia com Deus, a primeira consequência. O mal se sobrepondo sobre o bem, a segunda consequência. Dos versos 3 a 5, uma vida catastrófica estabelecida. Deixaram, construíram, buscaram, foram atrás desse resultado. Verso 3: por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, as aves dos céus e até os peixes do mar perecem, por causa do pecado da sociedade, por causa do pecado das pessoas. Olha que destruição terrível, abominável. E tudo começa ali com um pequeno pensamento. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes que acusam. E essas pessoas mergulhadas em toda essa transgressão se auto-justificavam, queriam se auto-justificar acusando os sacerdotes. Não, eles são os sacerdotes, eles são os líderes, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo. E aqui Deus está falando assim, olha: ninguém contenda e ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes dos quais vocês acusam. O que Deus está falando assim: não são vocês os juízes, sou eu o juiz. Eu que estou movendo uma ação judicial contra vocês. Não há justificativa para esse mal, mas eu graciosamente apelo para que vocês se arrependam. É isso que Deus está falando. Verso 5: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Não pense que é só o profeta que está tropeçando de noite, você está tropeçando de dia. Na luz que você acha que você tem, você está tropeçando. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então Deus, no capítulo 4, no capítulo 5, Ele está movendo uma ação judicial, ou Ele está fazendo esses atos judiciais, puxando o povo, e levantou Oséias para este fim. Oséias sentiu na pele o que Deus estava sentindo. Imagine um Deus santo, que sua essência é amor, e que ama o seu povo, e que tem o poder absoluto de consumir aquele povo, com o sopro da sua boca, como Cristo vai fazer com o anticristo. Um Deus que tem esse poder. Um Deus que está sofrendo, e faz questão de mostrar para um homem como que ele está sofrendo, para este homem relatar para o povo. E Oséias então sente na pele aquilo lá, você, Oséias, é assim que estou me sentindo. Como é abominável o nosso pecado. Como que isso não vai nos trazer tristeza, se nós estamos causando dor e sofrimento num Deus que nos ama? E aí na hora do aperto, Deus me livra disso. Ou pior, alguns vêm falar assim, como é cínico o ser humano, como o pecador é cínico, a prepotência do pecado. Alguns vêm falar assim no momento de tribulação, no momento de prova. Alguns vêm falar assim: Deus se esqueceu de mim. Como homem é indesculpável, irmãos, indesculpável, porque não reconhecer essa graciosa misericórdia de Deus, enviar seu próprio Filho pelo seu sacrifício, para nós não perecermos com este mundo perverso? Por que queremos nos reunir em comunhão só para ouvir palavras doces? Para quê? Para alimentar nosso ego? Para criar ilusões em nós? Para que isso? Para que nos entregarmos à mentira? Qual a finalidade?
de colocar uma cruz, uma placa e dizer Igreja de Cristo e todo mundo se reunir para ouvir mentiras. Isso vai levar nossos filhos aonde? Nossas noras, nossas filhas, nossas mães. O que nós estamos fazendo com a nossa sociedade e conosco mesmo? Depois vem aqui o verso. Quando nós vimos aqui o verso 3 e o verso 5, nós vimos que eles se afastaram das leis de Deus. E ao se afastar da lei de Deus, nós vamos para o caos. O resultado é o caos. Não tem como. É impossível ser diferente. Depois vem o verso 6. O verso 6 fala a causa direta de tantos efeitos nocivos. Deus fala diretamente com eles. Basta ouvir. É como Jesus fala nas cartas para as 7 igrejas da Ásia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquela igreja, aquela pessoa, aquele cristão que tem ouvidos espirituais, ouça. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só. E pensar que nos tempos de Jeremias, quando aqueles sacerdotes também se esqueceram da lei de Deus e perceberam que o povo seguia, porque eles falavam palavras boas, e eles pregavam mentira, e a multidão seguia. E Jeremias pregava a verdade e ninguém queria ouvir. E Jeremias é conhecido como um profeta chorão, porque ele se lamentava o tempo todo. Escreveu um livro chamado Lamentações. E aqueles sacerdotes falando mentira. E Deus falava para Jeremias: se o povo não se arrepender, eu vou mandar ao exílio. Eles vão para o exílio 70 anos. Eu vou levantar uma nação forte e poderosa contra eles. E Jeremias, desesperado, queria que o povo ouvisse. Mas os falsos mestres falavam: estão vindo dias de paz e de prosperidade. E todo mundo queria ouvir: estão vindo dias de paz e prosperidade. E o povo quer se entregar à mentira, desconhecendo que o pai da mentira é Satanás. A estrutura da mentira é o homicídio, a estrutura do mal é o homicídio e a mentira. Jesus, ele fala lá em João 8 que Satanás é o homicida e pai da mentira. Homicida porque destrói na vida de todos aqueles que se entregam à mentira tudo que é bom. E as pessoas vão indo de engano em engano, ilusão em ilusão, até o dia que descem a prova. A sujeição e a intervenção de Deus com seu juízo é uma outra consequência desastrosa que o povo estava caindo aqui, né? Vamos ler do 7 ao 9. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago pelas suas obras. Ou seja, o juízo não vem só com aquele que incita o mal, mas o juízo vem também para aquele que aceita o mal. Porque aquele que aceita o mal está aceitando o mal do bom grado. Não é só aquele que está incitando a mentira, não é só aquele que está pregando a mentira, é aquele que faz questão de estar lá ouvindo a mentira também. E vem o juízo de Deus, irmãos. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Mas ainda temos essa santa palavra de Deus para nos alertar. Ainda podemos preservar nossas famílias, nossos amigos, o meio onde nós vivemos, preservar a santificação, o amor fraterno, a busca pelo conhecimento da sã doutrina. Podemos preservar na igreja qual servimos a Deus. Nós podemos fazer isso. Nós podemos preservar os nossos filhos. Nós podemos fazer isso. Verso 10 ao verso 13 expõe ainda mais consequências.
explicando os pecados que são cometidos. Consequências e pecados, olha: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo de carvalhos, dos socos e dos terebintos, porque a sombra é boa. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então o mal foi feito, a corrupção entrou e estava se espalhando sobre o povo de Israel. Então Deus, ele apresenta aqui no capítulo 4, no capítulo 5, ações judiciais contra o povo. Falou assim: olha, é como se Deus estivesse dando uma intimação para o povo. Falou assim: eu não vou te condenar agora, mas isso aqui que você está causando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque vai ser tudo isso, vai ser consequência desse pecado. Tudo isso, quando chegar a conta, vai ser isso, é isso que Deus está falando para o povo. Então é um chamado aqui de arrependimento. Então um livro que aponta tanto o pecado do povo como o juízo de Deus, também mostra a redenção. E termina, eu convido você a ir lá para o capítulo 14 do livro de Amós, e ele termina com orientações de Deus e com promessas de perdão para o povo. Perceba que, nisso tudo, entre essas palavras duras, que Deus fala por amor, por graça. E como esse Deus que poderia simplesmente, um Deus que estava se sentindo, que o povo estava adulterando. É isso que Deus fala: vocês estão se prostituindo com essas coisas. Eu estou me sentindo assim, como homem quando a mulher está adulterando. Assim que Deus fala. E Deus poderia fulminar esse povo, né? Quantos homens não fariam isso, se estivessem no lugar de Deus? Não deveriam fazer, é claro, porque aí seria mais um pecado de aumentar o erro, né? Mas sabemos pela realidade. Mas olha aqui, estou falando isso para nós entendermos como é o amor de Deus e a graça de Deus. Como Deus não se comporta como um homem pecador. Como Deus está muito acima disso. Então Deus ama de fato esse povo. E vem aqui o verso capítulo 14: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Olha só que coisa linda isso, irmãos. Capítulo 4, capítulo 5, falando de ações judiciais que eles estão correndo risco. Aí Deus fala essa palavra de amor: você está caindo pelos seus pecados. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tende convosco a palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Aí no verso 3 ele vai falar: não confie que outras coisas, outras nações, por mais poderosas que sejam, outras crenças, ou qualquer outras pessoas, qualquer coisa, porque nada disso vai te salvar. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Nós vamos abandonar a idolatria, seja de confiar em pessoas ou de confiar em falsas crenças e falsos deuses. Verso 4, irmãos, olha, no seu íntimo, glorifique ao teu Deus, pela graça e pelo amor dele. Curarei a tua infidelidade. Curarei a sua infidelidade. Não parecia no verso 4, no verso 5, que não tinha mais saída para eles? Porque o pecado deles foi muito grande, eles fizeram um mal muito grande, que se alastrou pela sua própria família, por todos, abominável. Não parecia que o juízo seria terrível contra eles? Olha o que Deus está prometendo aqui: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Irmãos, abandone
que quem esteja assistindo esse vídeo, que todos nós não permita que pecado venha corromper nossas vidas, nossas mentes, nossas famílias, nossa sociedade, nossa igreja. Isso compete a cada um de nós. Não permitamos que essas coisas venham destruir, porque ao que nós já fizemos de mal na nossa vida, Deus promete aqui curar a infidelidade e nos amar. Serei para Israel, verso 5, como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Era caríssimo o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como os da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como as do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. E faz aqui um apelo final no verso 9. Quem é sábio, que entende essas coisas. Isso aqui lembra que Jesus fala de fato às igrejas da Ásia, né? Quem tem ouvidos ouça. Quem é sábio, que entende essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Ou seja, a misericórdia de Deus vai salvar esses sábios e esses prudentes aqui, que eles chamam de sábios e prudentes. Mas o juízo ainda se fará presente para aqueles que insistirem na transgressão. E eu quero só concluir, irmãos, de forma contextual com a Bíblia. A revelação de Deus nos faz saber que o conhecimento sobre a sã doutrina e a nossa vida penitente diante de Deus, um coração voltado para a obediência, ele vai alcançar graça. Então, se você quiser abrir, senão só ouça Salmo 30, versos de 1 a 5. Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Olha aqui o verso 2 e o verso 3. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Quando o Senhor me apresentou ações judiciais, que o meu mal era passível, eu clamei ao Senhor por ti por socorro e o Senhor me sarou. Quando eu já estava para ser condenado por causa dos meus atos e dos meus delitos, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Além da graça, o conhecimento, a penitência e a obediência a Deus produz paz. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, para que você não caia de novo naquilo. E por fim, a graça, o conhecimento da sã doutrina, a penitência e um coração voltado à obediência nos aproxima, nos traz proximidade com Deus. Salmo 145, versos 18 e 19.
Verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Observação: de todos os que o invocam em verdade. Para Deus não importa o que você fez na sua vida até agora. O que vai importar é o que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Porque, irmãos, eu vou te falar uma verdade: não importa nem um pouco como nós vamos morrer. Não importa como nós vamos morrer. O que vai fazer diferença é como nós vivemos, como nós vamos viver. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Amém. Que o nosso Deus seja glorificado. Como resposta a esse sermão, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos.